revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tinha visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 até o 3. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse, uma visão panorâmica do livro do Apocalipse e o seu conteúdo em geral. Mas antes de assistir esse vídeo, deixe seu like, porque isso é muito importante para o canal. Assim você estará ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Deus abençoe. O Apocalipse é uma carta escrita pelo apóstolo João, que estava preso pelo Império Romano na ilha chamada Patmos, um presídio do Império Romano para aqueles considerados perigosos e presos políticos, como era considerado o apóstolo João e outros cristãos que se opunham às ações do Império Romano. A carta, tempos depois intitulada Apocalipse, que vem do grego, que significa revelação, escrita cerca de 90 anos depois de Jesus, foi dirigida a grupos cristãos reunidos em comunidades que sofriam perseguições. Por isso a carta do Apocalipse é uma carta de forma enigmática e cheio de simbologia. Historicamente, há um clima negativo em torno do livro Apocalipse da Bíblia, por conta do conteúdo recheado de mensagens simbólicas. Foi construído um imaginário em torno do livro do Apocalipse, como um livro de previsões de um futuro terrível. Tanto é que o termo Apocalipse tornou-se sinônimo de ruína, aniquilamento, desgraça e fim do mundo. As visões descritas por João são aterradoras, como um filme de terror, tendo como tela de projeção o céu. Os personagens descritos no Apocalipse são assustadores, como 4 cavaleiros espalhando fome, guerras e peste. Um deles esverdeado, chamado a morte, vinha acompanhado da morada dos mortos e anjos, muitos anjos, alguns tocando trombetas anunciando castigos e catástrofes, e trovões, clamores, relâmpagos e terremotos, cenas apavorantes. Mas a verdadeira interpretação do Apocalipse não se trata de tragédia, até porque o Apocalipse significa revelação. É Deus revelando as coisas que iriam acontecer futuramente, um plano traçado por Deus para a humanidade. Ele revela lutas e vitórias do povo de Deus. João, quando escreveu o Apocalipse, estava na ilha chamada Patmos. Nesse tempo, os apóstolos de Cristo estavam todos mortos. João foi colocado nessa ilha para ser calado, para não falar mais do nome de Cristo. Mas o que o imperador romano que colocou João na ilha chamada Patmos não sabia é que os planos do Senhor são outros. João, quando esteve na ilha, recebe revelações tremendas da parte do Senhor, e registrou no livro do Apocalipse capítulo 1 versículo 9, que diz assim: Eu, João, também vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta. O livro do Apocalipse é muito simbólico, exatamente para confundir quem viesse a ler o livro, e somente os que Deus escolhia foi revelado o livro do Apocalipse, ou seja, pelas perseguições que os discípulos sofriam, um livro que falasse do futuro e revelasse a vitória do povo do Senhor não iria cair bem naquela hora. Por isso o livro do Apocalipse foi escrito em simbologia, para que os que ouvissem não entendessem muito, exatamente como os ensinos de Jesus. Jesus falava por parábolas para que as pessoas ouvissem, mas não entendessem muito, justamente por causa da perseguição dos fariseus. Mas os que realmente acreditavam, as parábolas eram reveladas. Uma certa vez os discípulos de Jesus perguntaram para ele por que ele ensinava por parábolas. Isso está escrito no livro de Mateus capítulo 13 versículo 10 até o 13, que diz assim:
E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para que eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Por isso o livro do Apocalipse é um livro escrito em simbologia, que se torna uma janela de entendimento para os salvos e uma porta fechada para os incrédulos. Os conteúdos do livro do Apocalipse são muitos. Um deles, Jesus manda João escrever as 7 igrejas que estão na Ásia. E as igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cartas dizem respeito ao passado, presente e futuro do povo do Senhor. Jesus falou às 7 igrejas no passado, fala com a igreja no presente e ainda falará no futuro. Mas como assim? Eu posso explicar. As 7 igrejas da Ásia são 7 períodos que a Igreja de Cristo passaria ainda e passará na Terra. Para você entender melhor, estamos vivendo agora o período da Igreja de Laodiceia e Filadélfia, que são os últimos períodos da Igreja aqui na Terra. A Igreja de Filadélfia é a Igreja do arrebatamento, e a Igreja de Laodiceia é a Igreja que perdeu o primeiro amor, que se encontra no esfriamento espiritual. Jesus diz assim para a Igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o 13, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Filadélfia significa amor fraternal. Foi fundada no 2º século antes de Cristo. Filadélfia era notável pelo número de templos e festividades religiosas. Mas Jesus não estava falando somente com a igreja de Filadélfia daqueles tempos. Hoje existem igrejas de Filadélfias em todo o mundo, ou seja, aquele que guarda o verdadeiro amor, que ama verdadeiramente o próximo e que está se preparando para o arrebatamento. Esta é a igreja de Filadélfia de nossos dias. Mas existe a outra realidade da igreja, a igreja que precisa do arrependimento. Isso está escrito no livro do Apocalipse capítulo 3, versículo 14, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia é a última das 7 igrejas da Ásia, às quais Jesus dedica o livro das profecias finais do Apocalipse. Nos versículos mais à frente, Jesus fala que estava à porta e batia, ou seja, no período da igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora, pedindo para entrar. As pessoas são ricas e estão enriquecidas e dizem que de nada tem falta materialmente, mas não sabem que estão cegas espiritualmente. Esse também é mais um período que a igreja está passando aqui na terra. Filadélfia é a igreja do arrebatamento e Laodiceia é a igreja do arrependimento. O livro do Apocalipse também fala sobre a derrota do inimigo, a volta de Jesus e também o anticristo. O Apocalipse é interpretado por 3 linhas de raciocínios teológicos, que são os preteristas, que acreditam que o Apocalipse foi escrito para aquela ocasião e não para hoje, e tudo já passou. A segunda interpretação é a posição futurista. É uma ideia que mistura o passado presente e que ainda acontecerá alguns eventos futuros. A terceira interpretação do Apocalipse é uma interpretação
histórica, que fala da igreja primitiva até a Idade Média, também da pós-reforma, até chegar em nossos dias. E quanto mais o tempo passa, os acontecimentos do Apocalipse para eles vão ficando mais claros. Essas são as 3 linhas de raciocínios teológicos do Apocalipse, dependendo da escola que estude o livro. São dessas 3 fontes que surgem os debates teológicos pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas e mid-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser livrada da hora da tentação, que é a grande tribulação. Os mid-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar por um período da grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passará em sua totalidade pela grande tribulação. Dependendo da escola teológica, há uma interpretação. Sendo mais claro, os adventistas creem de uma forma, os pentecostais de outra forma, e há quem creia de outra forma também. Este livro é um livro de mistérios, que envolve o passado, presente e futuro, e é um livro também histórico, que também serve para os dias de hoje. O livro do Apocalipse é enigmático, simbólico e edificante, e temos que orar ao Senhor para que a cada dia nos revele a sua palavra.